Fala, concurseiro, tudo bem? Professor Jean Azevedo, aqui no canal Geografia para trazer uma notícia, show de bola, porque foi autorizado o concurso de policial legislativo do Senado. Para pensar num concurso, cara, top de linha, salário R$19 mil, podendo chegar a mais de R$20 mil. Você vai trabalhar num órgão aí central das discussões políticas no Brasil. Velho, é um mega concurso. Você que estudou para a ABIN, você que estudou para a PRF, não perca a chance. Aqui no canal Geografia nós vamos trabalhar todo o concurso. Fora que, olha aqui, no Gabaritagel nós vamos ter um curso completo aí com material didático, monitoria, com uma outra pegada. Não perca a chance. Então já deixa o like, já se inscreva no canal, tá? Pra gente trabalhar aí, cara, o concurso do ano, que é esse concurso de policial rodoviário federal. Bora pra questão, porque aqui a gente não enrola não, ó. Até rimou, e você vai perceber que são questões aí, cara, cabulosas. Você vai perceber que é uma prova difícil, pessoal. Olha aqui, tema migração. Migração está dentro de população. E aí ela vem, né, toda rebuscada, utilizando palavras aí até que não é do habitual da discussão da geografia do ensino médio. É um trecho da obra do Weiner, que vai falar de reflexões sobre o poder de mobilizar e imobilizar na contemporaneidade. E é uma questão que vai fazer uma relação capital e deslocamento humano. Então vamos lá. A migração é uma das questões mais debatidas no mundo atual. O modelo de pensamento estrutural, palavra importante na questão, os indivíduos não fazem escolhas, ou melhor, não são os indivíduos e suas escolhas individuais que explicam os fluxos e a localização da população. Ponto importante já para a gente analisar. Por quê, Jean? Por que isso aí é importante? Para pensar, gente. As pessoas hoje, elas se deslocam no espaço geográfico não porque elas querem se deslocar, e sim por conta de uma mão invisível do capital. Adam Smith já falava disso, que vai determinar onde essas pessoas vão se alocar. Por exemplo, você mora na China, você trabalha numa construtora. Essa construtora vai fazer serviços em Angola, erguer um bairro inteiro em Angola. O que eles fazem? Eles trazem esses trabalhadores da China. Tá vendo? O deslocamento direcionado pelo capital imobiliário. Fora isso, você tem conflitos por posse de recursos naturais. Petróleo, ouro, como nós temos na África, que também determinam fluxos migratórios. Guerras levam as pessoas a saírem dos seus lugares. Lembrando você que você não pode confundir migração com refugiado, tá? Migração, ele sai à procura de uma melhor qualidade de vida. E essa melhor qualidade de vida que ele procura é financeira, é dinheiro. Eu saio do norte da África e vou para a Itália para sobreviver, para ter um mínimo de condição. Porque lá eu vou trabalhar. Eu vou querer morar numa cidade. Por quê? A cidade é onde se materializa o capital. A cidade é um produto do capital. É lá que as pessoas precisam ter dinheiro para consumir essa qualidade de vida que ele quer, morando em Roma, morando em Paris, morando em Berlim. Então o capital vai fazendo o quê? Que as pessoas tenham comportamento de manada. Uma vai, as outras vão atrás. É isso que a questão está falando. Bora para continuar a nossa análise. Aí ele vem no espaço que não é mais o espaço da liberdade. Olha que ponto importante, individual. Então as pessoas, ela não tem mais o livre-arbítrio que ela imagina ter, né? O capital faz isso com a gente. A gente acha que a gente mora naquele lugar porque a gente quis, porque eu quero morar ali. Não. Isso foi determinado pelo capital. Mas o espaço da estrutura capitalista é o movimento do capital. E sua expansão,
ou retração, seu deslocamento ou permanência que comandam a mobilidade e a localização do trabalho. Outra coisa que eu vou te falar, olha que questão linda da FGV, hein, que caiu na Polícia Legislativa. Vale a pena fazer essa prova porque é sensacional. Gente, ó, para pensar. Então, o que você tem aqui? As determinações da nova divisão internacional do trabalho. Então, os Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, ele começa a determinar isso. Brasil, monocultura de exportação. Né? Vai produzir soja e milho para o mercado externo. Aí você tem os tigres asiáticos, inicialmente. Depois você tem os novos tigres asiáticos, que eles vão produzir, mas não vão pensar o produto. Onde quem vai pensar? Europa e, claro, Estados Unidos. A Taiwan, por exemplo, a Tailândia, o Camboja, eles vão o quê? Encaixar os componentes eletrônicos. Quem vai pensar o design é o dos Estados Unidos. Quem vai articular a parte de marketing, o financeiro, as experiências com os produtos é nos Estados Unidos. Bora para a questão, pessoal. Aí ele tá te perguntando, olha aqui, para ferrar o rolê mesmo, né? Assinale a alternativa que não expresse o pensamento estruturalista. A. Os movimentos locacionais e a estrutura do espaço são submetidos à lógica e à dinâmica do capital. Tá certo, não é? Os espaços, quem determina é o capital. A cidade não existe o zoneamento urbano. Esse zoneamento urbano, muitas vezes, é desenhado pelas grandes empresas imobiliárias. Então, isso está certo. B. A mobilidade do trabalhador aparece como manifestação da necessidade do capital e sua mobilidade está submetida a ele. Perfeito, gente. Tá? Então, você precisa de trabalhadores em determinada região do mundo, então vai ter um fluxo migratório de trabalhadores para aquela região, como eu expliquei, dos chineses indo para a África. Você tem muito disso hoje. Olha C. A mobilidade dos trabalhadores resulta de ações racionais orientadas pelo mercado. É tudo racional, é tudo pensado, que dispõe de seu capital humano e livre, no livre jogo da oferta e da procura. Perfeito, gente. Para pensar. A China, ela cresceu por quê? Mão de obra farta e barata. Olha aqui. Capital humano no livre jogo da oferta e da procura. Então, as empresas se instalavam na China querendo isso. Corretíssimo. Lindo, maravilhoso essa questão, hein? Tô curtindo. D. A mobilidade do trabalhador e seu desenraizamento são sinais de que ele é totalmente despossuído dos meios de produção e subsistência e, portanto, subordinado ao capital. Claro, gente, ele é trabalhador. Ele tem os meios de produção, ele não é da burguesia. Tá? Corretíssima. Qual questão eu vou marcar aqui? Olha aqui, questão E. Está errada. Os movimentos dos trabalhadores e os deslocamentos das populações são apenas movimentos de reflexo do capital, que é o verdadeiro protagonista do espaço estrutural. Tá? O que ele está falando aqui? Ó? Que os movimentos dos trabalhadores é apenas reflexo do capital, gente? Não é reflexo do capital, é o capital em si. É o capital determinando onde as pessoas vão morar. Não é assim, não, o capital ele deu uma ideia. Não, ele determina esses movimentos de migração. Beleza? Vamos para a próxima. E é uma questão que traz também um autor aí, xananã, muito importante da sociologia, da geografia, que é o Eric Hobsbawm, com o livro Era dos Extremos, O Breve Século XX. Leitura obrigatória para prova em nível hard como essa. Sobretudo a partir da década de 60, começou a surgir uma economia cada vez mais transnacional. Cara, isso é um ponto que você já tem que guardar. Já anota aí.
transnacional. Por que, Jean, é importante? Quando você fala pós-década de 60, você está falando de um novo mundo, um mundo capitalista, onde os Estados Unidos determina para os seus apoiadores pós-Segunda Guerra Mundial, não para os países que se alinharam ao socialismo, determina as funções, como eu já falei para vocês. Você tem a dolarização do mundo na conferência de Bretton Woods. Se você assinar o Gabaritagel, você vai ter uma aula dessa. Você vai ver que vai ter um curso lá, bonitinho, para você entender como a passagem do ouro para o dólar é um ponto importante pós-década de 60. Fora isso, você tem já discussão de desenvolvimento sustentável, você tem a Revolução Verde, é um novo mundo, é o mundo do estilo de vida estadunidense baseado no consumo. Transnacionais, gente, nada mais é do que as empresas começarem a sair dos países centrais, como é o caso dos Estados Unidos, e irem se instalar na Ásia, e se instalar na América do Sul. Muitas empresas se instalaram aqui no Brasil, gente. JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, no seu plano de metas. 50 anos em 5. Qual que era uma das diretrizes? Abertura para as multinacionais. Vem se instalar aqui, vem montar seus produtos aqui. Mão de obra farta e barata, um país que está se urbanizando. Bora para terminar a questão, porque aqui é Gabaritagel. Curta a aula, já se inscreva, divulgue aí nos grupos. Ou seja, um sistema de atividades econômicas para as quais os territórios e fronteiras de Estado não constituem o esquema operatório básico. Então, dá aquele tchararã na questão aqui no final, né? Mas bora lá, ó. Entre os principais aspectos diretos ou indiretos dessa transnacionalização, de novo, não se destaca a nova divisão internacional do trabalho. Acabei de falar para vocês, Estados Unidos determina onde determinados países vão produzir o que vai produzir, está certo? B, vamos lá. O crescimento e o financiamento offshore. Jean, o que é isso? Meu pai do céu. Me explique. Offshore são instituições financeiras que estão alocadas em países que facilitam o empréstimo. Então, por exemplo, você tem a Suíça. A Suíça, você não tem muitos encargos que vai onerar esse sistema financeiro. E quem investe dinheiro nesse sistema financeiro. Então, o que acontece? Esses países, cara, financiaram o mundo a partir, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Então, o Brasil queria construir uma rodovia. Pegava esse dinheiro offshore, tá, para construir a rodovia e depois pagar esses bancos que financiavam todo esse projeto. Então, isso aqui aumentou e aumentou demais. Vamos lá, VAC. A formação de cadeias produtivas internacionais. Será cadeia produtiva? Calma, deixa quieto. Vamos ver a D. O aumento generalizado da remuneração do trabalho. Então, você teve um aumento da remuneração nesse processo? E aí, pessoal, o que você acha? Vamos deixar quieto aqui também. Calma. E a maior eficiência nos setores de transporte e comunicação? Correto. Tá, então eu tenho aqui, ó, como certa a E, eu tenho como certa a A e tenho como certa a B. Então nós tivemos o aumento generalizado da remuneração do trabalho. Gente, é o seguinte, quando você teve toda essa nova articulação proposta da nova DIT, né, que é a nova Divisão Internacional do Trabalho, você teve a especialização ainda maior, como a criação de uma equipe de marketing, de uma equipe financeira nesses países centrais. E isso leva ao aumento, sim, da remuneração. Os trabalhadores que vivem do trabalho mais manual dentro dessas empresas
ganhavam muito pouco antes, mas melhorou um pouquinho. Mas ainda é pouco, claro. Eles não são donos do meio de produção, eles são explorados. É a ótica do capital que está sendo descrita aqui. Tá, gente? Ó, quando você fala de Eric Hobsbawm, você está falando de um autor de base marxista, tá? Então, é isso que cai na literatura. Base marxista, de análise, tá? Então, tudo isso que eu estou falando não é achismo meu, e sim aquilo que o autor vai falar. Então, isso aqui está certo. Por que a C está errada? Eu vou marcar ela. Porque você não teve cadeias produtivas internacionais. Você vai ter o quê? Ligações de ponto a ponto. Então você vai ter aqui, ó, Estados Unidos, Europa, Ásia, alguns pontos da Ásia, não todos, tá? E você vai ter essas ligações. Um pouco de ligação aqui com a América do Sul e a América Central, mas você vai ter um isolamento, por exemplo, da África, você tem um isolamento de grande parte da Ásia, você não tem uma conexão mais igualitária em cadeia entre as regiões. Por isso que eu não posso afirmar que teve formação de cadeias internacionais. Bora para a próxima, aqui é a Gabarita Gel. Já se inscreva, já curta, para não ficar fora aí das questões de geografia que vão cair na polícia legislativa. E é uma questão de urbanização. Tá vendo aqui, ó? Grandes cidades brasileiras, urbanização brasileira, estava lá no último edital. E é uma questão show de bola. Preste muita atenção nessa questão, ó. Primeiro ponto. Você tem que lembrar que a cidade é um produto do capital. Ela surge com uma ideia linda, maravilhosa, que era unir as pessoas para elas viverem em comunidade, se proteger. Mas, conforme o capitalismo foi tomando posses do nosso espaço geográfico, determinando as relações humanas políticas, naturais, né, até da geografia física, o que acontece? Você vai ter uma cidade em prol desse capital, uma cidade que nunca termina. Você parou para pensar que a cidade nunca termina? Ela está sempre sendo retocada. Então, nasce um bairro novo, se faz de novo uma estrada, se faz de novo uma ponte. Não poderia fazer uma ponte para durar 100 anos? Cara, nós temos isso na arquitetura antiga. Temos exemplos. Hoje, você faz uma ponte, daqui 10 anos tem que remendar a ponte porque ela vai cair. Por isso, é o jogo do capital. Bora para a questão. No Brasil, bora lá, deixa eu só trocar aqui para ficar melhor. Isso. No Brasil, os questionamentos sobre o modo de vida urbano e as discussões abordam limites e o esgotamento da cidade, da metrópole. Reaparece sempre. Temas ligados à ingovernabilidade, à pobreza urbana, o narcotráfico, entre outros, estão presentes na mídia e permeiam a opinião pública, exigindo explicações e soluções. Estatuto da cidade versus Estatuto da cidade. Eis a questão. Que é um texto aí que vai falar de um documento importante do nosso ordenamento urbano. Tema também aí, ó, que o cara tem que manjar para uma prova desse nível. Em relação à crise das cidades brasileiras, analise as afirmativas a seguir. 1. O setor da construção civil e o mercado de comércio informal, o que é isso, Jean? É aquela galera que vende biscoito, vende salgadinho, camelô, minimizam os efeitos da crise urbana e absorvem a mão de obra de pouca ou nenhuma qualificação. Gente, minimiza o problema da crise urbana? Se fosse assim, o Brasil não teria problemas urbanos, né? A economia informal no Brasil, ela tem um papel importantíssimo no nosso produto interno bruto, no nosso PIB. Sem economia informal, o Brasil estava no buraco, no buraco, no buraco. É só andar as grandes cidades, você vai ver pessoas vendendo coisa em cada semáforo. Então isso está, né, errado. Então, ó, já vamos cortar aqui, ó. Apenas a 1 eu corto, vamos aprender a responder. Apenas a 1 e a 2 também eu corto. Se todas as afirmativas estiverem corretas, ó, já ficou mais fácil a nossa análise, né? Vamos ver a 2.
A infraestrutura urbana e os serviços públicos são insuficientes e mal distribuídos e reforçam os contrastes entre as áreas com melhores equipamentos urbanos e outras áreas de baixo padrão de habitabilidade. E aí, gente, bora analisar com mais calma? Né? Não vamos atropelar a questão, não. Questão legal, ó. A infraestrutura urbana e os serviços públicos são insuficientes e mal distribuídos, tá certo. E reforçam os contrastes, as desigualdades entre as melhores áreas e as piores áreas na cidade? Correto, gente. Você não tem o quê? Oportunidade igual para os dois grupos que convivem nessa cidade. Você tem um muro invisível que separa ricos e pobres. Triste, né? Então a 2 está certa. 3. A ausência de uma política social e ambiental eficiente encaminha um número expressivo de moradores para as áreas urbanas de risco e contribui para o processo acentuado de degradação da natureza com a destruição de manguezais e áreas verdes, entre outras. E aí, pessoal? Complicado, hein? Mas olha aqui, há ausência de política social e ambiental no Brasil? Não. Tá? Nós temos muitas políticas sociais e muitas políticas ambientais. Nossa legislação ambiental é uma das melhores do mundo. Qual que é o problema aqui? É a ausência de política urbana. Então, nós não temos um dos principais direitos da Constituição, que é o direito à moradia com qualidade, à moradia com oportunidade. Isso vai refletir no deslocamento das pessoas. Fora que essa política urbana, muitas vezes, quase sempre, está subordinada a quem? Ao capital. O capital vai determinar o desenho urbano da cidade. Então, qual resposta eu vou marcar aqui? Resposta bola. Somente a 2 está correta. Cara, adorei mesmo essa prova de 2011 da Polícia Legislativa do Senado. Vai ser um concurso, cara, lindo, maravilhoso. Se você estudou para a ABIN, se você estudou para a PRF aqui no canal Geografia, sabe da nossa responsabilidade em trabalhar o conteúdo da forma que cai, sem superficialidade. É uma prova, cara, difícil, vocês viram. Então você tem que estudar, e geografia tem que acertar, gente. Quem passar vai acertar todas. E a galera que passou, estudou aqui no canal, comprou os materiais, teve aluno aprovado na ABIN, cara. Você sabe o que é isso? São cursos mais difíceis do Brasil, disparado. PRF, a gente teve aluno aprovado. Gabaritaram Geopolítica Brasileira lá. E não vai ser diferente agora. Tá? Então, já clica aí no joinha, mais de 200 curtidas, a gente volta a gravar mais aulas. Já tem que começar a estudar, não pode ficar marcando, não adianta estudar perto da prova. Beleza, pessoal? Pra cima deles, porque aqui é Gabarita Geo. Vamos até a nomeação. Beleza, pessoal? Abraços!